Fala, meus jovens! Vamos fazer a análise aqui dos ativos que a gente pegou toda essa semana, esse mês, né, basicamente, analisando, ver o que aconteceu com eles, o que que dá pra fazer, se é o melhor momento, se não é, tá? Vamos fazer uma análise geral aqui. Lembrando que tudo que eu comento aqui tá dentro do grupo gratuito, eu vou começar até a postar mais lá, porque eu tava ocupado gravando as coisas da comunidade, e esses links vão estar todos aqui embaixo. Bacana? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que estar de olho aqui, né, foi exatamente essa queda da dominância do Bitcoin aqui, que a gente até comentou em live com o Bruno essa semana. Isso aqui é completamente normal, né? Já era até de se esperar. Principalmente depois dessa movimentação do BTC agindo aqui do nada com essa injeção de grana até os 98. Se você prestar atenção, você vai ver que o BTC ele já estava dando sobrecompra de forma absurda aqui. E essa movimentação aqui, ela foi meio que forçada a acontecer pela euforia das pessoas. Todo mundo ganhou dinheiro, todo mundo tá com dinheiro no bolso. Agora que tá próximo, né, aos 100 mil, que eu acredito sinceramente que pode buscar sim, tá? Começa ainda mais o interesse das pessoas em, pô, vamos manter, mas ainda assim eu queria botar um dinheiro no bolso para poder recapitalizar. Esse movimento das pessoas em tirar dinheiro de um lugar, né, tirar dinheiro de um lugar e levar para outro, para poder ter uma simetria melhor, causa essas correções de forma absurda. E isso daqui é um ótimo indicativo para a gente que pode realmente, que aconteceu exatamente isso aqui, né? Então, todo esse movimento que aconteceu agora com as altcoins e qualquer outra moeda no fim das contas, acabou de acontecer justamente por causa disso. As pessoas se percebem a quantidade de dinheiro que saiu do BTC e de outras moedas para ir para as altcoins de forma agressiva, né? Então, relaxa, foi já esperado, tá? E vocês vão ver o quanto isso foi esperado, porque foi em cima das análises que a gente fez. Vamos olhar aqui os ativos principais, tá? Então vamos começar aqui com a SPEC, né, que foi a queridinha do pessoal e a que mais me encheram o saco falando sobre ela. A gente teve aqui exatamente aquele lance que eu comentei com vocês, né, que a gente está dentro de uma correção saudável aqui do preço, onde ele fez a primeira movimentação, acabou de fazer a segunda, e ele poderia travar aqui por volta dessa faixa de preço como o ponto de controle básico, né, aqui que ele vai tender a sentir algum tipo de impacto. Aqui, se ele perde essa região, ele pode sim voltar ali por volta dos 8, né, eu até coloquei 8,50, mas até abaixo, 8, 7,50 seria a faixa básica aqui, inclusive onde está o preço médio. Então, era uma correção saudável. E eu comentei justamente sobre isso e o que poderia acontecer caso ele voltasse aqui, fazer uma correção legalzinha, quem sabe até o preço médio, né? Inclusive o ponto de liquidação passado, e a gente poderia fazer algum tipo de operação aqui. E bateu cravado, né? Eu mandei o print, né, da operação ainda dentro do grupo lá do WhatsApp, mostrando que dá pra gente fazer uma parcial exatamente nessa faixa de preço. Por que fazer uma parcial aqui ou até sair aqui? Porque no momento que a gente estava posicionado mais acima, a gente consegue fazer uma operação em futuros de swing bacana até um próximo ponto como esse aqui, que pode sentir impacto, segurar demais e deixar dinheiro na mesa, porque ele pode voltar a trabalhar aqui, depois começar a ter interesse e só daqui a um tempo começar a subir. Isso pode desgastar você emocionalmente falando, né? Então, e aí, Bruno? O que é que eu faço agora da SPEC? Nada. Não é hora de você fazer nada. Não está na hora de você comprar, não está na hora de você vender, está na hora de você fazer nada. Se você já está comprado na SPEC, segura. Relaxa, porque se ele começar a liquidar preços aqui abaixo, né, abaixo aqui dessa faixa de preço, ele vai buscar provavelmente aquela faixa que a gente estava falando aqui agora, próximos aos 7,50, né? 7, eu vou botar 7,50 como preço médio para ficar fácil, até os 7,50. E aí sim a gente teria uma possibilidade de uma operação muito mais tranquila, de posicionar muito melhor e ter um preço médio bem colocado aqui para poder, né, conforme ele movimentando, a gente voltando a lucrar. Por que não faz sentido você vender aqui agora? Porque a gente está trabalhando ainda em cima daquela base de preço que eu comentei com vocês, né? Que a gente está fazendo análise aqui desde sempre. Então, repara como o preço sentiu impacto. Olha só como que o volume ele foi caindo até chegar nessa faixa de preço, né? Ele foi diminuindo até chegar na faixa de preço e depois a gente agora começou a voltar a ter algum tipo de interesse nessa faixa. Então, tu percebe como que as pessoas estão indecisas e preocupadas. E isso aqui é o que gera realmente a movimentação do mercado. Quando alguém começar a comprar de forma mais agressiva, como as pessoas começarem a ter interesse, isso aqui pode simplesmente passar reto da média de preço que está aqui, né? Começar a trabalhar por volta ali dos 11, 11,20 mais ou menos, e aí quem sabe começar a engatar uma nova alta. Então eu não tenho muito o que fazer. Se eu já estou comprado, mantenha a posição, não piora seu preço médio. Se eu não comprei, não está na hora de você sair comprando igual doido, porque você não sabe o que vai acontecer. E se for comprar, mesmo assim, tenha ciência de que o mercado pode corrigir um pouco logo depois de você comprar, e isso aqui fazendo uma movimentação, né? Então isso aqui é um ponto de indecisão, você não tem muito o que fazer. Se você prestar atenção também, o RSI no 4 horas, né? Estou aqui no 4 horas, as duas vezes que ele chegou próximo, no caso aqui ele deu sobrecompra, sobrevenda, aqui, exatamente no fundinho, que foi a movimentação principal, e aqui ele chegou próximo da sobrevenda, então ele ainda não deu sinais de compra aqui para a gente poder pensar em comprar. E isso aqui é realmente perigoso, porque ele pode só voltar,
trabalhar um pouco mais abaixo e depois continuar subindo, né? Então, dentro do diário, a gente já sabe que o preço está trabalhando meio que abaixo da média e no H4, no 4 horas aqui, a gente ainda não tem sinais claros de compra. Quando isso começar a acontecer, aí sim a gente pode começar a se posicionar. Então, o que é que eu faço na SPEC? Nada, fica tranquilo. Bacana? Então, SPEC a gente tem um potencial muito grande, mas se você sair comprando de qualquer jeito, vai ficar preocupado e com capital preso você não consegue aproveitar de outras oportunidades que o mercado vai dar. Agora vamos aqui para a ENA, né? A ENA fez exatamente a movimentação que a gente tinha comentado nas últimas semanas e, pô, é até triste, porque né, faltou um pouquinho só para a gente poder montar uma posição nela aqui de compra e segurar essa movimentação atual aqui que ele está fazendo. Na análise que eu vou fazer com vocês, aconteceu exatamente, né? Ele veio trabalhar em cima daquela faixa de preço e ele travou aqui em cima do preço médio, né, que a gente estava já olhando. E aí eu dei 2 pontos de base de preço, que era aqui por volta do 0,47 ao 0,45, 0,44 ali como um ponto importante, né, região importante de compra. Depois eu marquei essa próxima região embaixo na 0,35 como outra base importante de preço. E aí eu comentei exatamente o básico, que é, olha só, vamos esperar. Por quê? Se entrar liquidez abaixo, ele derrete e vai na faixa de preço. Se entrar liquidez acima, ele pode simplesmente acelerar e ganhar máximo de preço e ir embora. Básico. Ou vai subir ou vai descer, não tem que ficar pensando muita coisa. Agora, entendendo aonde que a gente está, né, em que posição que a gente está, a gente consegue saber se vale a pena já entrar posicionado, esperar o mercado andar ou simplesmente não fazer nada, ficar quieto. Tá? E aí foi o que aconteceu na última live, né? Último vídeo que eu fiz junto com o Bruno e tal, que eu comentei que a gente tinha agora dentro do 4 horas, a gente tinha essa região aqui ó, de liquidação muito importante que a gente poderia trabalhar ou em compra, caso ele voltasse aqui abaixo dessa região, posicionado bacana, acreditando nessa região. E se ele perdesse essa faixa de preço, a gente poderia ter agora novos indícios de compra, de que o preço poderia voltar aqui antes de fazer isso, depois isso e depois continuar subindo. E foi o que ele acabou fazendo, né? E se você observar, faltou um tequinho, bem tequinho para ele corrigir, para a gente poder montar essa posição aqui e já estaria quase batendo o take 100%. Bruno, e agora? Eu compro? Sinceramente, nesse caso aqui, a gente tem alguns pontos a prestar atenção, né? Como a gente está trabalhando ainda naquela faixa de preço, por mais que ele tenha feito uma correção e continuado a fazer a movimentação, se eu compro aqui agora, é um tiro no pé. Tiro no pé não, é um tiro de risco. Pode ser um tiro no pé. Por quê? Porque como ele ainda não conseguiu engatar altas, ele não conseguiu engatar de forma agressiva, mesmo que ele tenha feito a correção aqui que valeria a pena, eu vou estar comprando um preço muito caro. Se ele voltar de volta a essa região de trava e começar a trabalhar de novo, eu vou estar mal posicionado. O meu preço médio vai estar muito fora do que deveria ser. E aí eu vou ficar preocupado, né? Eu vou ficar com o dinheiro preso em situações que não faz sentido. Então, eu não compraria aqui, sinceramente, para fazer uma compra aqui. Eu esperaria o mercado voltar um pouquinho, corrigir um pouquinho mais. E aí sim eu vou, pensar aqui em uma correção de, sei lá, 50% dessa movimentação e começar a pensar em compra aqui. Tá? Menos alavancado, também não entraria aqui de forma muito alavancada. Eu compraria por volta dos 53, 53, 55. Porque se o preço voltar essas faixas e começar a me dar indícios de compra, a gente pode ter agora aquela injeção de grana, brigar aqui em cima e aí ele continuar subindo até o 0,76. Aí faz sentido a gente operar. Né? Bruno, e se despencar até o talo? Se daí ele começar a cair, chegar naquela região e continuar caindo antes de eu entrar? Então você segura até a base de preço ali do 0,47. Quando sair o stop do pessoal, você vai poder comprar melhor e ter um preço melhor. Tá? Então nesse caso aqui, a gente ainda está no viés de alta. A gente tem agora muita grana entrando no mercado, então faz sim sentido a gente esperar. Por mais que a gente esteja em cima de uma zona de oferta. Isso aqui pode ser até um ponto positivo. As pessoas começarem a alocar grana aqui e o preço conseguir ir lá, buscar, acionar as posições e depois cair. Né? Então a gente pode aproveitar essa movimentação aqui em alta. Então nesse ponto específico eu não faria nada, mas se ele voltasse aqui por volta do 0,53, 55, eu pensaria em comprar alguma coisa aqui no geral, tá? Lembrando que ele ainda não deu sinal de sobrevenda, né? Muito pelo contrário, ele deu uma sobrecompra exatamente nessa primeira movimentação e depois daqui para cima ele tá trabalhando em cima da falta, né? Tu vê que teve uma compra, uma absorção absurda do preço aqui, testou de novo e agora ele tá trabalhando de novo. Então, por isso que eu acredito aqui sim numa correçãozinha, uma leve correçãozinha antes de ele continuar subindo. No diário também a gente não teve nenhuma oportunidade, né? Muito pelo contrário, a gente teve um teste geral aqui e depois o preço continuou a movimentação. Então, eu não faria nada aqui por enquanto, seria isso aqui que eu faria aqui na Etena. Bacana?
Uma que me surpreendeu foi a Ronin, né? A Ronin, a gente até comentou sobre isso, a gente fez análise dessas regiões. Eu coloquei aqui um alvo nela no 1,69, né? 1,69 ali como um ponto importante, justamente como uma zona de oferta importante. E por mais que ela estivesse aqui, né, trabalhando várias vezes aqui, dando indícios de compra pra gente, eu esperei ela voltar para fazer um teste dessa região. E aí foi meu erro, porque ela voltou lá e eu não peguei, né? Então essa aqui me deixou um pouquinho triste, porque eu não peguei. E eu vi ela chegando nesse momento aqui, até fazendo um teste, e fiquei com um pouco de cagaço. Então sim, eu fui mão de alface. Mas agora o que eu faria? Bruno, você faria uma compra agora que ela rompeu, que está no preço bom? Não. É mais uma vez um caso onde está muito atrasado. Ele pode fazer uma correção em cima dessa região. Pô, Bruno, mas se eu não comprar agora e explodir? Paciência, filho. Paciência. Paciência. Tá bom? Então, porra, se ele está num preço muito ruim aqui e ele fizer uma leve correção, nem que seja de 50% dessa movimentação, então vai ficar muito complicado aqui, seu preço vai ficar muito fora do comum, principalmente levando em consideração que os preços de compra foram aqui abaixo, né, nos testes principais aqui. Se você pegar do diário, o nosso teste geral foi aqui, o nosso teste do 4 horas também aconteceu por essa faixa de preço, e agora a gente está num preço, entre aspas, sobrecomprado, e fica perigoso a gente fazer isso aqui. Bruno, você acredita que ele pode subir até lá os 1,80, 1,85? Acredito. Só que eu não acho que vai ser do nada, que vai ser uma pancada geral igual essa. Eu acredito que ele pode sim fazer uma leve correçãozinha e isso aqui vai ser importante pra gente. Pô, Bruno, mas ele começou a corrigir um pouquinho, sei lá, mais ou menos até aqui, e agora começou a dar indício aqui de compra, começou a RSI no H1 ficar sobrevendido e tal. Faz sentido comprar? Faz. Faz sim. Faz sim. Só que eu não opero simplesmente pelos movimentos aqui do gráfico, eu vou sempre pelo fluxo. Então, se do nada ele corrigir um pouquinho e começar a me dar indício de compra no fluxo, eu vou bater compra sim. Eu vou tentar sair aqui com um stop mais curto. Só que você entendeu o risco que você está em tentar comprar em uma zona de venda? Essa é a lógica, né? Mas o importante é, ele fez a movimentação que a gente estava esperando e agora a gente tem agora uma, né, entre aspas, uma confirmação maior de que pode sim continuar agora, daqui para frente, tendo interesse comprador, de realmente as pessoas continuarem comprando e acreditando no projeto e a gente poder ver isso acontecendo lá por volta do 1,85. Bacana? Então a Ronin foi vacilo. A outra aqui foi a AVE. E aqui, nossa senhora, o que eu vi de nego falando, não vai corrigir. Não, agora é alta infinita. Um bocado de gente parece que é apostador em vez de realmente focar em fundamento, entender sobre preço e negociar em cima disso, né? As regiões que eu marquei, eles estão aqui, né, com os pontos principais de teste. Ela fez esse teste na base de preço exatamente que eu marquei aqui, por volta dos 150, mais ou menos, né, como um ponto importante. E aí eu coloquei uma outra base de preço aqui por volta de 140 a 135, justamente por causa disso, porque se ele... Quando eu falo para vocês, região importante e tem outra abaixo, é para que caso aconteça liquidação em massa, ali vai ser um ponto interessante para comprar. Todo ponto, ele não serve de nada, ele é só uma região de interesse. O que vai mudar se realmente o preço vai trabalhar ali ou não é o interesse das pessoas. Então sempre vou estar mandando uma, duas posições ali que fazem sentido, tá? Nesse caso aqui, como vocês podem ver, a gente não teve liquidação nenhuma, não teve aqui um caos no mercado, ninguém saiu vendendo aqui de forma agressiva e cair naquela coisa toda. Né? Muito pelo contrário, ele veio bem tranquilo, então aqui poderia ter sim, bater uma compra aqui, com o take de volta aqui por volta dessa região de preço. Né? O que ele está fazendo aqui agora? Né? O que a gente pode fazer aqui agora nele? Como ele já está próximo à região de venda, mas ainda não chegou lá, muito pelo contrário, ele deu essa primeira movimentação e já voltou para corrigir, vale sim, talvez, uma movimentação em compra, caso ele volte para fazer um teste aqui de volta no 160 até o 152, né? Que é a nossa base de preço que continua aqui. Bruno, mas pô, mano, já testou aqui, ele não pode voltar e começar a trabalhar abaixo? Pode, tudo pode. Mas é muito improvável dele passar reto, ele vir aqui e do nada passar reto. Se passar, vai ser melhor ainda, porque a gente vai ter agora uma melhor oportunidade em cima da liquidação do pessoal. Aqui a gente tem agora, né, a quebra da movimentação principal. A gente pode ter um teste aqui por volta dos 160, como eu comentei. E se ele começar a me dar indício de compra, eu vou sim bater uma compra com um stopzinho abaixo desse fundo, ali por volta dos 148, buscando o alvo geral ali dos 168, né? Vai dar um retorno bacana aqui pra gente. Por que eu não falo isso com tanta confiança? Falando, gente, vamos comprar. Porque agora que ele, dentro do diário, como ele não atingiu a região de venda e já começou a me dar indícios de correção, isso me deixa um pouco mais preocupado, porque tu percebe que, até pelo volume, de que o interesse geral das pessoas não estavam ali, não está ali, continuar comprando e aceitando pagar preço mais caro. Todo mundo está querendo negociar por aqui, ó. É para essa faixa de preço. Então, e quando chegar lá, vai ter realmente interesse das pessoas? Será que todo mundo vai aguentar a pressão de ver o preço voltando na cara? Ou as pessoas vão liquidar suas posições?
Então, pensando em day trade, swing trade, assumir risco, faz sentido sim, tá? Faz sentido sim a gente esperar corrigir e bater compra. Bruno, eu não tenho posição na AVE. Vale a pena eu sair comprando agora, eu bater uma compra junto aí, pensando no ativo em si? Sim, eu acho que sim, sinceramente eu acredito sim. Porque o preço médio agora, o preço base, vamos colocar assim, que a gente tem aqui de referência para ela, é por volta do 119. Aí depois ali por volta do 135. Então a gente tem uma base de preço muito longe mesmo. É mais provável ele sentir algum efeito e começar a subir, começar a dar algum tipo de lucro pra gente, do que ele simplesmente sair derretendo aqui e buscar aqui abaixo, né? Aí aquela coisa, quanto você tem, você poder alocar, e se ele continuar despencando, você tem mais caixa para fazer um preço médio um pouco melhor? Basicamente isso tem que pensar antes de você abrir a posição, né? Então, qual seria a posição que eu acredito aqui? Seria uma opção de compra, aqui, né? Vamos botar aqui por volta dos 164, por aqui, com stop aqui, e com take aqui, mais ou menos aqui no meio da região. A gente teria um risco de retorno de quase 2 vezes, né? Com um stopzinho ali de 9%. Então, nesse caso aqui, vai de você, se você vai alavancar ou não. Se você sabe como alavancar ou não, aí é outro assunto, tá? Mas aqui seria um preço de compra interessante aqui, pra gente poder montar uma posição em cima disso aí. Bacana? A outra aqui foi a Solana, né? Atingiu o alvo. Aconteceu aquilo que eu falei com vocês lá na análise, né? Mesma coisa. A gente tinha aqui uma quebra da estrutura, e aí eu comentei, eu falei, agora que ela chegou próximo ao alvo, começou a disputar, de duas uma. Ou o mercado vai ser forçado a subir buscando o alvo lá no 255, né, como alvo principal, ou ela vai começar a fazer a correção. E aí a gente poderia ter feito a entrada, né, com base em preço ali no 160, ou com base em preço do 145 a 150, que seria o ideal para a gente poder pegar realmente ali bem posicionado, numa região interessante e tentar carregar a posição. Mas foi o primeiro caso. Ela foi estendida aqui até o 255. Tu percebe até pelo volume e pelo RSI como que isso aqui foi feito, entre aspas, forçado, como que as pessoas saíram ali comprando de forma disparada, e isso causou essa euforia direto no mercado. Quando ele voltou para fazer um teste, aqui por volta da base de preço, que até tinha marcado como projeção, já começou a sentir outro impacto e já tomou aquela pancada de compra de volta, né? Então, Bruno, o que eu acredito que pode acontecer? Cara, mesma coisa daqui de baixo. Ele vai buscar aqui por dentro dessa faixa até o 279, que é onde eu começaria a pensar em alguma venda, quando me dá algum tipo de indício. Ou eu esperaria ela voltar ali por volta do 240, 232 para começar a pensar em alguma compra, principalmente pelo preço médio que tem aqui, né? Então, por que disso aqui? Por que isso aqui é tão importante? Porque, como aqui está sendo um preço bem defendido e a gente pode ter mais possibilidades de injeção de capital agora, é muito improvável dele passar reto e ir naquela faixa lá dos 170 e tal, que era a base de preço que eu estava conversando antes com vocês. Então, o 236 e 232, né? 236 e 232. Até essa faixa de preço aí seria meio que a minha base de preço principal aqui para poder fazer alguma coisa. Operação, pensei em operações, como que eu abriria essa ordem? Eu abriria essa ordem se ela viesse aqui e me desse sobrevenda no 1 hora, tá? Se ele me desse sobrevenda em 1 hora. Se ele começar a me dar indício de sobrevenda e começar a me dar indício de pessoas comprando, eu vou bater uma compra, né? Se ele voltar aqui com stopzinho um pouquinho abaixo, né? Um pouquinho mais curto, para tentar surfar de volta, pelo menos até o 272 ou 279 como alvo principal. Isso aqui seria a movimentação que eu estou esperando. No diário, isso não é quase nada, mas ainda assim é uma movimentação que pode acontecer, principalmente porque ele está trabalhando numa zona de oferta muito importante. Então as pessoas podem simplesmente entrar na euforia, comprar. Pessoas comprando, dá liquidez para a gente poder vender, e aí a gente pode fazer uma correção. É isso aqui que eu acredito que pode acontecer. Bacana? Então a posição seria mais ou menos algo assim, algo próximo disso aqui. Mais ou menos assim, algo próximo disso. Com o take, primeiro alvo ali na máxima que ele está fazendo agora, e o segundo alvo pelo menos até ali no 271. Essa aqui seria minha lógica, digamos assim, de operação, né? Seria basicamente isso. Se ele começar a entrar com liquidação, tu pode abaixar um pouquinho mais para poder pegar ali na mesma faixa que já estava marcado 232. Tá? Seria mais ou menos isso aqui, a lógica de operação, né? Então seria, vamos botar aqui mais ou menos no 235, com um preço que pode acontecer de compra, né? Lembrando que o gatilho aqui vai ser no H1, tá? Não vai ser no H4, não. Senão é impossível ele dar oportunidade aqui. Bacaninha? Então, Solana também, isso aqui que eu acredito. Vou pegar mais um aqui. Outra muito pedida por vocês aqui foi a SEI, né?
E a SEI, ela tá a mesma coisa que a gente estava falando antes, só que agora dando indícios de compra aqui de forma um pouco mais concreta, né? No gráfico diário, a gente teve aquele teste geral que a gente estava conversando, que eu até coloquei ele como base de preço importante, e que eu falei, olha, pode travar aqui em cima dessa faixa. E foi o que aconteceu. Só que qual o ponto positivo disso, né? Ele voltou para fazer um teste em cima daquela região de liquidez importante que estava acontecendo aqui, e a partir disso, ele começou a dar mais indícios de compra, ele começou agora a engatar indícios de compra importantes. Então, esse preço que está agora é um preço interessante, por quê? Porque se liquidar o pessoal que está trabalhando todo aqui em cima, muito provável ele pode só acelerar, né? E dar algum impacto um pouco mais forte aqui do preço, buscando ali por volta acima do 0,65. E por que isso é importante? Porque assim, ele pode fazer uma correção? Pode. A base de preço para mim dele aqui é ali por volta do 0,45 a 42. Essa aqui é a minha faixa de controle dele aqui. Vou até colocar aqui pra gente. Essa faixa aqui de preço. Essa aqui seria a faixa de preço principal para mim. Só que, Bruno, por que você está falando que é um ponto interessante? Porque é muito improvável, não impossível, mas improvável, dele perder esse ponto de controle e começar a trabalhar aqui abaixo, né, lá por volta dos 34, mais ou menos, 34, 38, porque tem interesse das pessoas. Tu vê que todas as vezes que vieram aqui a gente teve bastante liquidação de preço. Os testes aqui de regiões de sobrecompra também, a compra geral foi feita aqui, então se as pessoas começam a gastar muito dinheiro nesse preço em específico, fica meio complicado, né, eles deixarem o preço trabalhar abaixo, mesmo que faça sentido para recomprar melhor. Muita grana que acaba sendo colocada nesse projeto, por mais que ele tivesse meio morto ali, começou a ter muita injeção de financeiro aqui, e isso aqui dá indícios que as pessoas podem segurar. E aí, se isso acontecer, a gente consegue, né, aumentar e fazer essa movimentação maior aqui, dando oportunidade pra gente. Então, Bruno, o que eu faria? Né? Eu não compraria pensando em moeda, tá? Em comprar o negócio para poder segurar. Eu não compraria de qualquer jeito. Seria o tipo de operação que eu colocaria um financeiro que não me machuca, tá? Sabe aquele dinheiro assim que você fala, cara, tudo bem, tá lá. Porque se você entrar aqui e ele corrigir, tu tem que aguentar a pancada de volta pelo menos até o 38. Né? Então, assim, tu tem a possível correção até o 38, mas você tem a possibilidade de retorno até o 65 e até o 70, pelo menos. Pelo menos. Né? Então, é aquele tipo de operacional assim. Tá, eu tô no preço interessante, eu tô vendo estrutura interessante, mas ainda assim não é aquela coisa para eu poder meter o louco e sentar a mão aqui, porque o risco de retorno vai ser maravilhoso, tá? Então, vai de você. No meu caso, né, junto com o pessoal, eu vou, assim que ela começar a me dar indícios de compra aqui, eu vou bater compra com stops curtos, para tentar surfar com menos risco até o alvo, né, dando um potencial máximo de alavancagem pra gente, sei lá, se ela vir aqui e começar a dar algum indício. Ou se ela começar a cair e dar indícios de sobrevenda aqui por volta e começar na lista de compra, eu vou mandar o pessoal entrar com stop mais curto, take mais ou menos até aqui, e se ele continuar surfando, a gente vai tentar carregar essa posição igual ao alvo geral que eu estou mandando aqui para vocês. Bacana? Então aí fica a dica para vocês, se vocês quiserem arriscar também. Como o vídeo está muito grande, já falei muito aqui sobre muitos ativos, eu vou deixar agora para fazer um outro vídeo com outros ativos diferentes. Aqui foi só uma recapitalização, uma atualização das informações. Comenta aqui embaixo quais são os ativos que você quer que eu veja, que não sejam esses aqui que eu estou olhando. Né? AVE, SPEC, ENA, SEI, Link, isso aqui eu já fiz. Eu quero sobre ativos que vocês estão de olho. Aqueles ativos que vocês falam assim, pô, esse ativo, ele tem liquidez, tá? Não pode ser aquele negócio meio cagado. Ele tem liquidez e eu acredito sim que o preço pode fazer uma movimentação bacana. Então, comenta aqui, deixa aqui, que assim que vocês deixarem uns 5, 6 ativos diferentes aqui, eu trago um vídeo de novo. Bacana? Tamo junto. Lembrando que a comunidade, o link da comunidade vai estar aqui embaixo, o link do gratuito do WhatsApp vai estar aqui embaixo, o link do meu Instagram vai estar aqui embaixo, tá tudo aqui embaixo. Tamo junto.